paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 1º de junho de 2024, tem uma palavra abençoada para a nossa vida. A palavra de hoje está em Gênesis 26:2, que diz assim: O Senhor apareceu a Isaque e disse: Não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Essa direção do Senhor para a vida de Isaque foi no momento de luta, no momento de adversidade. Em Gênesis 26 vai nos contar que Isaque e Rebeca passam a enfrentar naquele momento um tempo de escassez de alimento. Nesse momento, Isaque por si só decide descer para a terra do Egito. A história nos conta que quando ele chega na Filístia, na terra dos filisteus, o Senhor aparece para ele e diz: Não vai para o Egito, fica aqui até eu dar a direção que eu quero que vocês vão. Isaque, naquele momento, obedeceu ao Senhor e permaneceu na terra dos filisteus. Eu fiquei meditando hoje nessa palavra e fiquei pensando como somos semelhantes a Isaque nos momentos de adversidade. Muitas vezes, por ansiedade, nós começamos a fazer uma direção que vai totalmente diferente do que o Senhor almeja para nós. Na tentativa de fugir dessa luta, de fugir dessa angústia, começamos a nos mexer, a nos movimentar e começamos a afastar do propósito que Deus nos deu. Em momentos de adversidade, precisamos ter ainda mais constância no Senhor. Precisamos permanecer mais firmes, mais conectados com Jesus, para nós não tomarmos um rumo diferente do que o Senhor quer para nós. Uma vida edificada em Deus nos levará a enfrentar os tempos de escassez na presença do Senhor, na direção do Senhor. Isaque, permanecendo na Filístia, ele começa a prosperar, ele começa a frutificar, ao ponto de tornar-se mais poderoso e mais próspero do que os próprios filisteus. Quando estamos na presença do Senhor, mesmo que passamos por um momento de dificuldade, Deus nos mostrará a forma correta de nós produzirmos o fruto que edificará no reino de Deus. Quando nos afastamos do Senhor, podemos até fugir da escassez, podemos até encontrar uma forma de produzir frutos, mas esses frutos não vão pertencer ao reino de Deus e não edificará a nossa vida. Deus, ele sabe o motivo das dificuldades que passamos e sempre cooperará para o bem daqueles que amam a Deus. A meditação de hoje diz: ser alguém que ouve continuamente a Deus é essencial para permanecer frutífero. Precisamos estar com os ouvidos atentos à palavra do Senhor. Deus, ele fala conosco através da sua palavra, através de homens e mulheres de Deus. Por isso que é tão importante estarmos na casa do Senhor. Quanto maior é a luta na nossa vida, mais precisamos estar conectados ao Senhor, mais precisamos ir à casa do Senhor, mais precisamos orar e meditar. Fique firme na presença do Senhor. Se Deus, ele está permitindo que você passe por um momento de escassez, ele te dará a direção correta. Não dê ouvidos à sua própria carne. Não dê ouvidos ao que as pessoas que não têm conexão com o Senhor têm para você. Aprenda a ter um ouvido sensível à voz de Deus e Deus mostrará o melhor caminho para seguirmos. Tenho certeza que essa palavra tem endereço certo. Se talvez você está passando por esse momento, fique firme na presença do Senhor, conectado na presença do Senhor. Respira e não toma direção por ansiedade, direção movida à sua carne. Fique atenta ao que o Espírito Santo nos diz. A leitura bíblica de hoje está em João 19,
que eu quero fazer uma meditação nos versículos 6 ao 16. Nesse momento, em João 19, Jesus, ele está junto a Pilatos, os sacerdotes e o povo. Jesus está sendo julgado. E a palavra nos diz assim: ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: temos uma lei e, de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação na semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: mata-o, mata-o, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente, Pilatos o entregou a ele para ser crucificado. Nesse momento, Israel estava sob o comando do Império Romano e o imperador de Roma era César. E Pilatos era o governador que foi instituído por César para ficar em Israel, para coordenar o que o Império Romano mandava totalmente em Israel. E era tudo coordenado pelo governador Pilatos. Os romanos, apesar de terem uma religião contrária aos judeus, pois eles eram politeístas, eles criam em vários deuses, eles eram extremamente religiosos. E naquele momento, o Pilatos, eles também criam no rei dos judeus. Ele cria nesse Deus que os judeus criam naquela época. Porém, eles criam em vários deuses. E Pilatos, quando os judeus falaram para ele: nossa lei não permite que Jesus se fale ser o filho de Deus, ele ficou com medo, pois ele ficou na dúvida: será que esse homem realmente é filho de um Deus? E ele ficou com medo. E por ele não queria crucificar Jesus, pois ele ficou com uma pulguinha atrás da orelha. Mas ele, na hora que os judeus começaram a colocar Pilatos contra a parede, se você não fazer o que nós queremos, você está querendo dizer que você crê que ele é um filho de Deus? Que ele pode ser Deus? Você está indo contra ao imperador César. Pilatos ficou com medo também dos homens, do seu imperador, e resolveu lavar as mãos. E deixou o povo, juntamente com os sacerdotes, decidirem o que iria fazer com Jesus. É interessante que muitas pessoas agem nesse tempo como Pilatos. Creem que Jesus é Deus, creem em Jesus, mas como prefere a aprovação dos homens, a aprovação da sociedade, eles lavam as mãos e negam a Jesus. Quantas pessoas procuram a aprovação dos homens e não procuram a aprovação de Deus? Assim como
José de Arimateia, que cria em Jesus, porém, para não ficar mal com os judeus, ele não revelava que ele acreditava que Jesus é o Messias. Assim também como Nicodemos, para não ficar mal com os fariseus, pois ele também era fariseu, ele preferia manter essa fé em Jesus às escondidas. Quantas pessoas preferem agradar os homens do que agradar a Deus, mesmo sabendo que Jesus é Deus? Que nós nunca neguemos Jesus, que nós fiquemos firmes com Jesus, mesmo nas adversidades, mesmo naqueles momentos que nos sentimos acuados, que nós tenhamos um espírito de ousadia e não um espírito de medo, um espírito de ousadia, de sempre reconhecer Jesus como nosso Salvador, reconhecer Jesus como nosso Deus. Não podemos ser como Pilatos, não podemos ser como José de Arimateia, como Nicodemos, que mesmo crendo que Jesus é o verdadeiro Deus, não teve audácia, não teve ousadia de agradar ao Senhor e não agradar aos homens. Que possamos ficar firmes com Jesus até o fim, pois o próprio Jesus diz: quem me nega diante aos homens, eu também negarei na frente do meu Pai. Então, nós temos que estar sempre conectados com aquele que nos levará para o caminho da salvação, para a eternidade. Mesmo que passamos por momentos difíceis aqui na Terra, é melhor passarmos com momentos difíceis com Jesus aqui na Terra do que correr o risco de perder a eternidade com Jesus. Que essa meditação possa fazer sentido para você, como faz para mim. Deus abençoe a vida de todos que me ouvem. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.